Bom, gente, bom dia a todos e todas. Queria agradecer o convite do sindicato por poder estar aqui com vocês. Antes vou explicar um pouco, bem rapidamente, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, é o IPEA, não sei se vocês já viram falar, é um instituto do governo ligado à pesquisa na área econômica e social. Eu ocupo a diretoria da área social, então o meu dever é um pouco pesquisar as questões sociais brasileiras, como é que está a situação social brasileira, e nesse sentido a gente trabalha junto ao Conselho de Desenvolvimento Social, aos ministérios, e na gestão atual, não sei se vocês devem conhecer, né? A gestão atual do IPEA é do professor Márcio Postman, né? Que é bastante conhecido da área do trabalho, né? E eu, junto com ele, estamos há 5 anos dirigindo o Instituto, né? Então, é nesse sentido que, na nossa gestão, né, o IPEA deixou de só falar com o governo para também falar com sindicatos, associações. É uma decisão nossa de buscar, e a todos os lugares que nós somos convidados, nós estamos indo, né? Nesse sentido, nós fazemos um esforço muito grande de tentar passar um pouco principalmente para as associações, para os sindicatos, dos trabalhos que nós estamos desenvolvendo de forma a que, na sua luta política, essas associações possam contar também com as informações que nós estamos produzindo e não só o governo ou o empresariado, etc, etc. Então, é nesse sentido. Por exemplo, a gente acabou de fazer um documento junto com o Sindifisco, chamado, é um documento muito interessante, que é sobre a regressividade tributária brasileira, provando que as pessoas mais pobres pagam muito mais impostos que as pessoas mais ricas. E fizemos uma cartilha, porque às vezes essas coisas técnicas ficam muito difícil compreensão, e nós montamos uma cartilha mostrando claramente que aquele pessoal que está reclamando, que está pagando muito imposto, né, lá na Avenida Paulista, paga menos imposto do que o trabalhador ou o cara do Bolsa Família, que recebe pouco e não percebe que está pagando aquilo tudo. Ou seja, na realidade, o cara da Avenida Paulista paga menos imposto do que o trabalhador brasileiro, tá? E isso a gente está mostrando com números, de forma tal que não fica só um discurso, a gente está falando, olha, se a gente for pesquisar, o que os dados vão mostrar é o trabalhador, a classe operária, os mais pobres estão pagando muito mais imposto e nem sabem que estão pagando, certo? Enquanto aqueles que dizem que estão pagando e fazem esse choro todo do imposto, entendeu? É os que pagam menos imposto em termos relativos, tá? Então, vocês entenderem um pouco qual é o nosso compromisso. É trabalhar, pesquisar para podermos ajudar, um conjunto da sociedade brasileira a buscar aquilo que parece que é um dos temas que está colocado aqui, que é a justiça social, tá? Então, o que eu vou falar um pouco aqui é da ideia de política social e desenvolvimento no Brasil, olhando desta forma aqui, ó. Esse é um quadro que sintetiza, eu vou tentar sintetizar para vocês. A política social brasileira é um grande avanço, tá? Nós estamos considerando o seguinte, a política social brasileira está chegando a 60 anos de existência. Desde 1930, ela tem sido constituída e, atualmente, ela é um grande avanço e uma grande conquista da cidadania brasileira, que nós não podemos abrir mão dela. Porque ela não é só importante para aquilo que ele acabou de falar. É a política social brasileira que, a partir da construção, principalmente da Constituição de 88, criou o maior sistema de proteção social e solidariedade social, que é a Previdência Social brasileira, é a saúde e é a assistência, que cria uma ideia de seguridade social, coisa que os europeus, os alemães têm lá, que nós estamos construindo aqui no Brasil, certo? Construindo a nosso modo, que é um grande poder hoje, tanto é que nós não temos hoje idosos no Brasil que não estejam recebendo um salário mínimo. Tanto é que quando a gente calcula a pobreza no Brasil, nós não vamos ver idosos pobres no Brasil, coisas que você vê muito em outros países da América Latina, tá? E isso é uma construção política, né, da sociedade brasileira, que está ali naquele campo ali chamado proteção social. Mas, por outro lado, a proteção social da política social também criou as estruturas de promoção social, principalmente o quê? Educação, todas as regulamentações do trabalho, as políticas voltadas para o meio rural,
certo? Que são fundamentais para gerar igualdade de oportunidades para a população brasileira. Nós podemos reclamar da educação que nós temos, mas se você olhar 30 anos atrás, entendeu? Tem que olhar um pouco para trás, nós estávamos crescendo para caramba e não tínhamos educação para o povo brasileiro. Hoje nós temos educação, quase todas as crianças estão na escola. Nós temos problema de qualidade dessa escola, mas as escolas existem e estão construídas aí, tá? Bom, esse conjunto da proteção social, do social, está conectado diretamente à economia. Outra coisa que nós temos que dizer claramente é que às vezes o discurso o social é caro no Brasil, né? Fazer previdência social é caro. Estamos jogando dinheiro fora. É um discurso que aparece lá fora. Aparece às vezes, né? O que nós temos que dizer é o seguinte: os gastos sociais hoje são fundamentais para a economia brasileira. Não é à toa que eles são fundamentais para gestar aqui que nós estamos falando de mercado interno brasileiro, certo? Ou seja, a previdência social, a Bolsa Família, uma série de elementos, os salários dos professores são fundamentais para gerar o que a gente está chamando de estrutura da demanda e que gera a grande potencialidade do nosso mercado interno. Quando nós estamos falando de mercado interno, nós estamos falando de trabalhadores ativos e inativos. E os inativos que nós temos, eles são todos oriundos desse sistema de proteção, certo? Ou seja, você imagina o que era o Brasil no começo dos anos 60, quando os trabalhadores rurais do campo não tinham previdência rural. Os idosos estavam abandonados no campo. Hoje você tem 9 milhões de idosos no campo brasileiro que recebem um salário mínimo, com dignidade, conseguem tocar sua vida com dignidade devido à Previdência Social brasileira. E você tem hoje grande parte dos idosos que não conseguiram emprego na idade, que uma das questões fundamentais do Brasil é que a formalização do emprego no Brasil não vai atingir a formalização alemã. Não vai. Nós não vamos chegar ao que os alemães ou os europeus fizeram, né, no pós-guerra, aonde o grau de formalização do trabalho chegou a um nível altíssimo, né? Coisa que a gente não tem expectativa que venha ocorrer no Brasil. Nosso grau de formalização chega na faixa de 56% da força de trabalho. O resto é tudo informalidade. Essa informalidade é o que nos preocupa. Como esse conjunto do conjunto da população brasileira, que é trabalhadora, né, que não conseguiu um emprego formal, não está sindicalizado, não está organizado, como esse conjunto da população brasileira vai poder se sentir protegida participando da cidadania social brasileira. E grande parte desse conjunto é de jovens. Certo? Essa é a grande preocupação social. Como nós criamos justiça social para esse conjunto da população brasileira? As nossas empresas e a nossa estrutura de trabalho não vai conseguir, a gente já sabe disso, uma estruturação de formalização para tudo isso. Então, o que nós mais pensamos hoje, entendeu, é como estruturar formas de inclusão social desse conjunto da população que não vai ter oportunidade nem de se sindicalizar, nem de se organizar, certo? Como é que essas pessoas vão chegar em momentos como um acidente do trabalho? O que vai protegê-las e suas famílias, né, nesses momentos, certo? Isso tem nos preocupado e tem gestado uma série de políticas, como o MEI, né, que é uma coisa que tenta trazer para dentro da proteção social, mediante contribuições pequenas, entendeu? Um conjunto da população que não está formalizado. São 2 milhões de pessoas que aderiram a esse empreendedorismo, né, inicial, para poder atrair esse conjunto da população para a proteção social, coisa que quem está sindicalizado não está em melhor situação do que esse conjunto da população. Bom, esse conjunto, então, da política social, ela é fundamental para o social, para o econômico e para a ampliação da democracia brasileira, porque, na realidade, é o seguinte: quanto mais organizada a população brasileira estiver, quanto mais educada a população brasileira estiver, melhor vai estar para ampliar as suas forças de construção democrática. Certo? Vocês imaginaram o seguinte: nós somos a 6ª economia do mundo e temos 10% da população analfabeta. Isso é um absurdo. Isso é um completo nonsense. Vai falar isso para um europeu ou vai falar isso para um argentino? O cara não acredita, entendeu? Eles já resolveram isso há 100 anos. Nós não resolvemos isso.
cerca de 40% da população acima de 40 anos tem problemas educacionais sérios. Não porque não queira. Se você perguntar a essas pessoas, todas vão falar que gostariam de ter tido educação. É porque não foi oferecido o mínimo de possibilidade para esse conjunto da população pelo Estado brasileiro, quando poderia. Sabe quando faltou escola para os brasileiros? Quando o Brasil era China, nos anos 60 e 70. Nos anos 70, o Brasil era China, certo? O Brasil era China. Todo mundo tinha o Brasil 12% de crescimento anual. Era um exemplo de crescimento para o mundo. Naquele momento, o milagre brasileiro. Não se fez uma escola, um hospital. O milagre brasileiro foi muito bom para algumas coisas, entendeu? Né? Mas para a população brasileira em geral, você não resolveu. Por exemplo, de cada 10 crianças que nasciam, 2 morriam. Isso é um absurdo, entendeu? 50% da população brasileira era analfabeta, sabe? Esse é o milagre brasileiro. Esse milagre a gente não quer. O que nós estamos verificando hoje é que é possível crescer distribuindo. Esse é o novo forma, né? E que é possível crescer distribuindo e principalmente ampliando os direitos sociais, certo? Dando condições à existência de um novo padrão de desenvolvimento. Esse novo padrão de desenvolvimento está calcado na ampliação do quê? Da justiça social, do crescimento e da ampliação da democracia brasileira, certo? E vamos incluir uma coisa a mais, que é a sustentabilidade ambiental. Esse eu acho que é o conjunto fundamental, certo? Pensar em desenvolvimento apenas como crescimento é um absurdo. Nós já vivemos e passamos por isso. O nosso desenvolvimento tem que estar calcado no pilar ético-moral do ampliação da democracia. O Brasil é um país que está experimentando um período mais longo de democracia. Nós temos que continuar ampliando a democracia brasileira, o que significa que talvez nós vamos ter que mudar nossas leis políticas, né? Por exemplo, financiamento de campanha. Estamos lá, você vê que tem temas que não entram e não adianta nem levar porque não vai passar. Certo? É um problema. Para ampliar nossa democracia, nós vamos precisar de muita energia, muita força, justamente, e muita mais conhecimento da população brasileira, para que a gente não fique a reboque, né, dessas formas atuais, né, de construção da política pública. Ou seja, quem tem mais dinheiro, financiamento de campanha hoje é esse problema, tem classes de empresariais super representadas no Congresso porque financiaram um conjunto de coisas que não expressa a realidade da organização social brasileira. Esse é o problema. Então nós temos um problema na nossa democracia que é uma pata manca em função, em parte, porque algumas reformas não foram feitas. Essa reforma eu topo. Porque em geral só se fala da reforma trabalhista, né? Que é a flexibilização do trabalho. Em geral essa é a reforma que vem, né? Tá? Essa outra, das estruturas políticas, não está vindo. Mas é importante porque nós não vamos avançar na nossa democracia se essa parte não for construída. Segundo, nós não vamos avançar no nosso desenvolvimento se o crescimento econômico não contar principalmente com a ampliação do padrão de consumo da classe trabalhadora brasileira. O que significa o seguinte: o povo brasileiro merece sim ter o tanque, a lavadeira, a televisão, a enceradeira, sabe? Merece ter acesso a água potável, decente, esgoto. Isso é padrão civilizatório, entendeu? Para fazer isso, nós temos que crescer. Certo? Os nossos pobres, muitas dessas pessoas que não estão conseguindo se inserir no mercado de trabalho, merecem, e nós devemos ser solidários. Muitas dessas pessoas, para vocês entenderem o seguinte, os nossos pobres, nós temos hoje 16 milhões de pobres, tá? Da linha de pobreza, que são pessoas que estão desconectadas em grande parte do mercado de trabalho. São pessoas com baixa escolaridade, que nunca viram o mercado de trabalho, nunca participaram efetivamente, são inativos a partir do mercado de trabalho, tá? Que têm famílias ampliadas, entendeu? Com baixa escolarização. Não dá nem para trazê-los automaticamente para o mercado de trabalho. Então você tem sim que transferir renda, é um pedaço da solidariedade da sociedade brasileira para esse conjunto da população. Sem parte o pessoal ativo, que poderia ser ativo, você vai ter que esperar um pouco mais. Para os filhos desse conjunto, dessas famílias, nós temos que gestar a melhor escola do mundo.
para que nós quebramos, então, neste processo, todo o círculo da pobreza. Né? É preciso quebrar a pobreza no Brasil, é preciso ter uma luta fundamental para você quebrar a pobreza, tá? Porque a pobreza ela é fruto do nosso subdesenvolvimento. E se nós queremos ser um país desenvolvido, nós não podemos aceitar a pobreza como uma coisa que está ali na parede, a gente passa por ela. Não pode ser assim. Eu acho que a gente tem que ter uma... E aí o papel do governo é o que estamos tentando fazer. Tentar ao máximo chegar a fazer a esse conjunto da população o maior elementos possíveis, né, de serviços, renda, para que esse conjunto possa ter um melhor padrão de vida. Mas eu diria o seguinte, ao fazer isso, você acaba fazendo com que essas pessoas venham para o mundo do consumo e elas vão rebater no trabalho aqui na fábrica, na indústria, porque vai ser obrigado a produzir materiais e tudo que esse conjunto da população vai consumir. Então, na realidade, quando nós falamos no combate à pobreza, nós também estamos fortalecendo o mercado interno brasileiro. Acho que essa é uma questão importante que tem que ser compreendida por todos, entendeu? O combate à pobreza fortalece o mercado interno brasileiro. Significa não só melhoria da vida daquele cara que está lá no Nordeste, perdido lá no meio do sertão, ou aqui mesmo na nossa circunvizinhança aqui, mas significa que a cadeia que esse conjunto de pessoas movimenta em termos de economia vai gerar emprego para todos no Brasil. O que não dá é combater a pobreza e permitir que no combate à pobreza a demanda que seja gerada vai ser demanda para trabalho na China. Isso aqui não dá. Certo? Ou seja, nós não podemos fazer um movimento desse todo de fazer as políticas sociais chegarem às pessoas, ampliar a demanda por bens e serviços desse conjunto da população, e quando for produzir os bens e serviços, nós não estamos produzindo no Brasil. Porque nós estamos exportando emprego. Certo? Isso tem a ver com o quê? Aí entra outra questão. Tem a ver com o câmbio, né? Um câmbio desajustado. Tem a ver com políticas que buscam incentivar a indústria. Nós não podemos perder a indústria nacional, nós já perdemos muito. Certo? Nós não podemos abrir mão da indústria nacional, entendeu? Não podemos abrir mão. Isso seria um absurdo, sabe? Imaginar que nós estamos num mundo bem bom, que agora já dá para poder viver só na área de serviço. Nem os alemães topam isso, entendeu? Eles são lá a fábrica da Europa. Os outros vizinhos, eles não são benignos com os outros, né? Os alemães precisavam ser mais benignos com o solidário lá com a Europa, né? A coisa está pegando fogo, os alemães estão lá na restrição. Né? Mas é um problema de quem está dirigindo a Alemanha, não do trabalhador alemão, entendeu? Bom, o que eu diria é o seguinte, nós não podemos, para pensar o desenvolvimento brasileiro, abrir mão de tudo aquilo que é possível produzir dentro do Brasil. E de tudo aquilo que nós perdemos, nós podemos recuperar. Acho que é um elemento central. Ampliar o mercado interno tem que ser também ampliar a produção interna. Porque não é só ampliar consumo interno. Porque não adianta nada ampliar o consumo interno se na hora a camisa, o tanquinho, a geladeira, vem tudo da China, entendeu? A gente permitir que essa ligação seja direta é muito bom para o parque industrial e a competição nada contra os chineses, entendeu? Eu acho que minha fala não tem nada contra os chineses, eles estão fazendo o jogo deles importante e tudo mais, entendeu? Mas nós também devemos tomar cuidado, porque nós não podemos abrir mão, né, do nosso parque industrial como nós fizemos nos anos 90, certo? Os anos 90 foi um ano, acho que são anos para a gente esquecer, né? Pensando em Brasil, porque nós liberamos sem negociar com ninguém grande parte do parque industrial nosso, entendeu? Grande parte de oportunidades nossas. Nós não negociamos, deixamos a coisa aí, sabe? Toda a estrutura das comunicações brasileiras foi para o saco, entendeu? Foi embora. Sem negociar. E nenhum país faz isso, sabe? Nenhum país abre mão de setores estratégicos, tá? Ainda bem que nós seguramos algumas coisas, como a Petrobras, que quase foi. Banco do Brasil, que quase foi, entendeu? Eu estava na Argentina quando a Cristina assinou lá o tratado. Eles perceberam, ou eles retomam, né, a petroleira deles lá, ou eles nem controlam a inflação, entendeu?
Porque, segundo a empresa que estava coordenando aquilo, realmente parou de produzir. Porque a lógica é outra. Você imagina o que seria o Brasil sem a Petrobras, sendo hoje a importância que a Petrobras tem. Não só como setor estratégico, como setor importante, entendeu? Do investimento brasileiro, geração e principalmente reorientando, por exemplo, não adianta também a Petrobras, que tem, né, ações em bolsa, entendeu? Está remetendo o tempo todo os lucros dela para fora. Ela tem que estar pensando no desenvolvimento brasileiro. Ou seja, vai comprar um petroleiro, não sei o que lá, vamos ver se o Brasil pode fazer esse petroleiro primeiro. Vai fazer águas profundas? Vamos ver se o Brasil pode desenvolver a tecnologia, ou ver associadamente como é que ele pode desenvolver essa tecnologia no Brasil. Primeiro pensar o país, ou seja, por isso é importante nós ter as nossas grandes empresas, certo? Ou seja, veja a tarefa do povo brasileiro. Nós temos que pensar grande numa série de coisas, certo? Não só da empresa, mas também pensar no povo mais pobre do Brasil, entendeu? Nós não podemos fazer como foi feito nos anos 60, entendeu? Nós temos que pensar que temos que ter serviço de qualidade para todos, que temos que ter educação de qualidade para todos, certo? Nós estamos gastando 5% do PIB em educação. Nós conseguimos fazer a expansão da educação, mas fizemos sem gastar muito dinheiro. E educação é um negócio que precisa de gastar dinheiro. Professor tem que ser mais bem pago. Não adianta, professor devia ser uma carreira onde as pessoas gostariam de estar lá. E não uma carreira onde as pessoas falam, eu vou para lá porque não tenho outra coisa para fazer. Não tem outro trabalho. Isso é um absurdo para um país que precisa fazer o que nós precisamos. E você não vai conseguir atrair esse conjunto, a inteligência e tudo mais, se você não pagar um bom salário, se você não dar condições de trabalho, entendeu? Por isso, a educação como um elemento chave, mas não é só a educação, porque não basta só ter educação. É preciso não abdicar do crescimento econômico, porque muita gente educada sem trabalho também é um desalento. Ou seja, é importante não abrir mão, por exemplo, todo mundo está preocupado, a gente precisava crescer mais esse ano. O mundo está crescendo um pouco, tudo bem, mas nós não poderíamos abrir mão do crescimento, porque nós precisamos do crescimento. Essa aqui é a questão central hoje. O Brasil não pode abrir mão do crescimento elevado, porque nós temos um conjunto da população jovem chegando no mercado de trabalho, nós temos um conjunto da população pobre, nós temos que consolidar o nosso mercado de trabalho, o nosso mercado interno. E isso não se faz sem crescimento econômico. Mas não qualquer crescimento. Tipo, crescimento apenas reprimarizando, o que quer dizer isso? Um crescimento econômico apenas que for montado na produção de minério, entendeu? Exportação de soja, não gera emprego, entendeu? Não gera dinamismo econômico. É bom? É, sabe? Mas, tá bom. Eu tenho 50 slides aí, como me deram só 20 minutos, vai ficar para vocês aí um conjunto de dados muito interessantes, tá? Mas eu achei melhor fazer um discurso mais, nem para cansar vocês com um conjunto de dados, tá? Um pouco fazer uma fala mais geral daquilo que eu acho que é central para pensar o desenvolvimento brasileiro, tá? A questão central para nós hoje, lá no IPEA, né, como instituição de pesquisa, comprometida até o talo com o Brasil e com o desenvolvimento, é o que nós temos que fazer para ampliar a justiça social brasileira. Isso significa o quê? Nós não podemos deixar desprotegida a população brasileira. Aquele que não está sindicalizado e está trabalhando lá na rua, entendeu? Como eu posso ter elementos para proteger ele e a sua família? Porque, infelizmente, nós não vamos seguir o caminho alemão. Nós não vamos ter essa oportunidade porque nós não vamos conseguir, no curto prazo, sindicalizar todo mundo. Nós não vamos conseguir formalizar todo mundo. Pois é, mas vocês têm uma formalização muito mais elevada que a nossa. Certo? O grau de organização da classe trabalhadora alemã é muito diferente e da Europa é muito diferente. Certo? Que nós não vamos chegar lá. E que nós temos o dever ético e moral de pensar como incluir os 16 milhões de pobres brasileiros. Imagina, pessoas cuja família, de 4 pessoas,
ganham menos de R$250 por mês. Eles têm que viver com isso. E tem 16 milhões de pessoas nessas condições no Brasil. Certo? E que o Bolsa Família, ao chegar nessas famílias, vocês não imaginam o que significou R$200 em famílias que não tinham nada, que não tinham, muitos deles não sabiam nem como ter contato com o dinheiro, entendeu? Com a possibilidade de comprar lá na vendinha, entendeu? Um arroz e feijão e o cara entregar. Porque, não, você não tem dinheiro, você não isso, imagina no sertão, nos conjuntos da população brasileira. E hoje a maioria dessas pessoas tem os R$200, 200 e poucos reais, entendeu? O que permite montar uma cesta de consumo mínima, razoável, para pensar em comprar uma televisão. Chegou lá o Luz para Todos, foi importante, entendeu? O cara trocou, né? Não sei se vocês já viram no interior, os caras usavam aquela televisão com bateria de caminhão, né? Um negócio desse. Coisa mais precária, entendeu? Geladeira nunca tiveram, entendeu? O fogão era um negócio... a lenha. Vocês imaginam que tem um conjunto da população brasileira enorme vivendo assim. E o pior, os filhos desse conjunto da população estavam fadados a viver a mesma experiência. O que significava que no futuro estávamos nós carregando o mesmo fardo permanente. E isso nós estamos conseguindo romper no Brasil, sabe? Romper, e não com muito dinheiro. Poderíamos até poder fazer mais do que isso. Acho que isso tem um aspecto de justiça social muito grande, tá? E muito importante para um novo padrão de desenvolvimento. Esse novo padrão, estou fechando, esse novo padrão, vou falar que nem meu amigo aqui da Alemanha, viu? Eu tenho uma dupla nacionalidade, é português, né? Ele falou duplamente, né? Então, eu acho ótimo dizer, para fechar minha fala aqui, tá? Que nós, os trabalhadores, principalmente os trabalhadores mais organizados, né? Tem um dever ético e moral de pensar nesse conjunto da população, para além, né, nas estruturas partidárias, etc., certo? De pensar nesse conjunto da população brasileira, tá? Que está em uma situação muito mal, entendeu? E que precisa do nosso apoio político, fortalecendo as ações políticas importantes. Por exemplo, as transferências de renda não podem ser entendidas como uma coisa de gente que é preguiçosa e não quer trabalhar. São condições objetivas. Se você perguntar, a gente fez a pesquisa perguntando às pessoas, e elas falam, não, olha, o que você quer, renda ou trabalho? O cara fala, eu quero trabalho. É essa que é a questão. É que o trabalho não está chegando a todos. Pois é, essa é uma lástima, né? Que se entenda solidariedade como esmola, né? E nós estamos fazendo uma coisa que é fundamental, que os europeus fazem, só que lá chama outro nome, entendeu? Lá é seguro-desemprego, entendeu? Eles fazem a mesma coisa que a gente faz, só que eles põem um outro nome, entendeu? E lá tem um outro caráter, solidariedade. Nós estamos fazendo a nossa solidariedade. Essa solidariedade para com os mais pobres gera empregos na classe trabalhadora, porque ela vai, o cara que não tinha nada lá, vai comprar coisas, e isso vai mover a cadeia do consumo, certo? Não só aqui em São Paulo, mas tem localidades no Nordeste que existem economicamente hoje em função desse movimento. Não só do Bolsa Família, entendeu? Mas da Previdência Rural, do BPC, que é um auxílio aos idosos mais pobres, da ampliação do emprego para professores, da chegada do posto de saúde, coisas que, imagina, a população brasileira nem estava habituada a imaginar que podia. Por que as pessoas falam que as pessoas não gostam de médico no Brasil? Não é que não gosta de médico, entendeu? É que não existia médico para o povo brasileiro, sabe? Não gosta de médico. Vai lá e pergunta, todo mundo vai ao médico, ou quando não vai ao médico, o médico vai nas pessoas. E tem quem mais, certo? Então, justiça social, política social brasileira é central, e a ideia é combinar ampliação da democracia, ampliação do crescimento,
com inclusão, né? Inclusão produtiva, justiça social e sustentabilidade ambiental. Combinando tudo isso, nós temos tudo para avançar. Esse país tem uma riqueza fenomenal, certo? Temos uma população grande, mas que não vamos ser tão grande, porque nós vamos começar a cair, a população brasileira vai chegar a 220 milhões, depois vai começar a cair também, tá? Vamos envelhecer, a nossa população está mudando, a família brasileira está mudando, entendeu? Então temos movimentos importantes acontecendo que precisamos tomar conhecimento para construir uma nação que eu acho que nós podemos ser, né, desenvolvida. Obrigado.